E aí, pessoal, os times do Grêmio para o jogo contra o Atlético Paranaense. O que diz a imprensa, o que dizem as fontes, quem caiu e quem cresceu no ambiente tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, aqui no link da descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Gente, o técnico Thiago Nunes chega no Grêmio para tentar resolver uma série de dificuldades. Tem um início muito bom, vence todos os jogos. Depois vem a estreia do Brasileiro, o Grêmio perde, mas perde ainda sob uma série de problemas físicos, perde um jogo atuando, olha, com muitos desfalques e não só isso, com também dificuldades no campo da organização, porque passava ali por um surto de Covid. Mas vem agora o jogo contra o Atlético Paranaense. E em cima dessa realidade vem também uma grande cobrança e exigência de um Grêmio mais forte e de um Grêmio protagonista no Campeonato Brasileiro. A gente pode colocar, por exemplo, que agora chegou a hora de Thiago Nunes. E para isso eu trouxe uma espécie de busca nos times que estão cogitados e em como o Grêmio vê neste momento também cada um dos jogadores que estão sendo discutidos. E olha que interessante, porque a gente vai evoluindo nessa conversa e vai vendo que as pedras vão se colocando sempre, e isso, óbvio, para o bem do Grêmio e para o bem das coisas como elas estão sendo desenvolvidas. Vamos começar. O Grêmio tem um goleiro incontestável e é titular amanhã nos dois times. Na verdade, eu busquei 3 times na imprensa, o Wagner Martins trouxe a informação e eu também busquei no Globo.com, porque existem algumas divergências e eu vou trazer aqui também essas divergências. Porque quando a gente busca, Breno é incontestável hoje, não se discute. Mas o goleiro reserva se encaminha sim para ser Paulo Vitor. Essa é uma tendência nesse momento e a gente vai analisando por aí. O lateral direito para o jogo de amanhã é confirmado Rafinha, incontestável também, mas todos já avisam que o menino tá vindo, o Wanderson crescendo internamente, ganhando aumento. A gente já falou sobre isso, inclusive num vídeo hoje ainda, no conteúdo que nós construímos. Walter Kahneman e Pedro Jeromel, no caso o Pedro Jeromel pela direita e Walter Kahneman pela esquerda. E aí um ponto importante da gente discutir. Walter Kahneman está de volta muito forte. E para quem viveu especulações dizendo possibilidade de saídas, nada disso. Está confirmado e é o jogador do lado esquerdo da zaga. Falado sobre Kahneman, é preciso também fazer uma referência aqui com relação à zaga reserva, porque Paulo Miranda relacionado mais uma vez e alguma dificuldade a gente vê aqui, sobretudo com o Juan, que era titular, jogou algumas partidas e que curiosamente não foi relacionado. A informação que se tem é que teve algum tipo de problema durante a semana do ponto de vista físico, envolvendo alguns sintomas de gripe, nada envolvendo a Covid, mas que é uma dificuldade. Por outro lado, é um jogador que precisa retomar aí, porque eu acho que ele é o reserva imediato da dupla de zaga, mas neste momento Paulo Miranda está relacionado. Na lateral esquerda, Bruno Cortez parece ser o primeiro da fila, tá? Tanto o Globo.com como Wagner Martins colocam ele como titular no jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Portanto, a zaga teria Breno, Rafinha, Jeromel, Kahneman e Cortez. Aí nós avançamos e chegamos no meio-campo, tá? E no meio-campo tem sim ponderações interessantes. Incontestável o titular, o número 5 é Thiago Santos em todas as escalações colocadas. Matheus Henrique, da mesma maneira, é o titular como volante pelo lado direito. E aí começam as dúvidas e também as divergências nas escalações. Uma das escalações, a do Globo.com, coloca Jean-Pierre e, se não jogar Jean-Pierre, joga Lucas Silva. Isso mesmo. E aí a referência que eu já fiz no vídeo anterior, me chama a atenção que Fernando Henrique sequer no banco de reservas, sequer relacionado para o jogo. A reserva nesse momento ali é Vitor Bobsin.
Então olhem a primeira divergência. Alguns dão Jean-Pierre ou Lucas Silva e outros Jonathan Robert. Jonathan Robert seria o meia titular, que eu particularmente acho que o Grêmio trabalha para isso. As informações que eu colhi dão conta de que o Grêmio trabalha para ter um time com o Jonathan Robert por dentro, Rafinha pelo lado esquerdo e Douglas Costa pelo lado direito. Tendo esse trio, vai trabalhar e tal, mas essa é a intenção, esse é o sonho do Grêmio. E parece que amanhã o Grêmio pelo menos já coloca como meia Jonathan Robert, mas ainda existe uma divergência e pessoas que têm informações de que seria Jean-Pierre com o Lucas Silva. Do lado direito, o Globo.com coloca Jonathan Robert jogando por dentro, ou o Lucas Silva ou o Jean-Pierre, jogando aberto o Jonathan Robert. A informação que eu tenho e que o Wagner Martins tem também é que joga Luiz Fernando ali. E por que Luiz Fernando? Porque é o que mais se aproxima em características, segundo eles, do Douglas Costa. Algo que eu discordo frontalmente. Se o Grêmio pensa isso, quem teria que jogar ali era Guilherme Azevedo. E Azevedo, que é quem tem a característica. Jogador de pé esquerdo, que fecha para dentro, que tem a jogada pessoal. Não dá para compreender Luiz Fernando, mas Luiz Fernando e aí eu não tô aqui para opinar, eu tô aqui para dar as informações que a gente tem recebido. Luiz Fernando seria ali, e aí o Ferreira, obviamente, pelo lado esquerdo, e na frente o Diego Souza. Portanto, a divergência e ela está em duas situações. No meio-campo, propriamente, quando ou Jonathan Robert numa linha de ter um meia, ou Jean-Pierre e Lucas Silva numa segunda ideia. E essas divergências existem. E aí, aberto pela direita, ou o próprio Jonathan Robert, ou o Luiz Fernando, dentro da divergência. A escalação que eu fico neste momento e que eu vou passar para vocês foi a mais forte que recebi em cima de informações. E aí esqueço que eu ouvi tanto do Wagner Martins, apesar de ser é a mesma escalação, tanto do Globo.com. Breno, Rafinha, Jeromel, Kahneman e Cortez, Thiago Santos, e olhem a mudança do Grêmio, gente. Prestem atenção na mudança. Thiago Santos, portanto, Matheus Henrique e Jonathan Robert. O Grêmio voltando pro 4-2-3-1, abrindo um pouco a mão daquele volante mais construtor ou do meia Jean-Pierre, que se diz o armador do time. Jonathan Robert volta a ter um volante um pouquinho mais recuado, um pouco mais movediço, solta um pouco o meia para se juntar à frente. Na direita, amanhã, Luiz Fernando e Ferreira. Lá na frente, o Diego Souza. Essa é a escalação que eu tenho. Lembrando, quem me disse o seguinte: nós estamos nos preparando para receber Douglas Costa. O meia Jonathan Robert cresceu demais os pontos internos. Eu vou chegar nesse assunto para discutir com vocês agora. Os pontos de quem cresce e quem para. Porque Jonathan Robert é o nome da vez. Eu tenho falado isso já há algum tempo. Jonathan Robert é o nome da vez. E quem está morrendo, está perdendo combustível, está sendo simplesmente quase que abandonado pelo ambiente, é Jean-Pierre. Da mesma maneira que cresce Jonathan Robert, Jean-Pierre perde muitos pontos. E não estou dizendo isso que ele vai embora, não é nada disso, mas não vai mais se colocar em cima dele qualquer tipo de responsabilidade ou de exigência. Se ele entrar e for bem, legal, vai bem, volta para o banco para fazer lá a sua composição, mas para ser titular ele vai ter que mostrar demais, algo que ele não tem mostrado. Portanto, essas são as informações e a divergência. Por que eu estou colocando isso? Porque agora a bola está com o Thiago Nunes. Agora o Grêmio tem que render e ser protagonista no Brasileiro. E isso passa obrigatoriamente por uma vitória contra o Atlético Paranaense. Tô ansioso pro jogo, tô curioso pelo jogo e tô também muito curioso para ver esse modelo novo aí que o Grêmio quer propor e quer tentar implementar.
um meia diferente que o Grêmio foi buscar no Famalicão, que sequer era aproveitado e que está virando o centro de pensamento desse time do Grêmio. E a gente vai estar aqui curioso e, claro, torcendo demais para que dê certo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.